Procura. Oi, mãezinha. Minha mãe participando ali, ó. Tá todo mundo aí nos escutando, as mães, os pais e tudo mais. Bom, Monique, vamos começar assim da maneira mais simples, né? Eu vou começar me apresentando rapidamente, tá? Depois você se apresenta longamente. Eu, então, aí o Pode pessoal vai deixar. entender quem que nós somos e tudo mais. O pessoal lá do YouTube, que está no YouTube, não sei como é que tá o negócio lá, sabe? Porque é assim, né? A tecnologia funciona Uhum. até quando ela quer. Depois ela para e... Então, meu nome é Sim. Maurício, sou fisioterapeuta, trabalho com eliminação de dor nas costas e ajudo as pessoas a vencer a hérnia de disco. Eu digo vencer porque é um trabalho diário. Quem tem hérnia de disco não deve esperar da noite para o dia para melhorar. Ela deve lutar para todo dia vencer a sua hérnia até que um dia ela morre e a pessoa vive. E eu fiz a imersão, né, em gelo aí com vocês em Nova Petrópolis. Parabéns pela sua academia. Eu estava dizendo aqui Uhum. antes, se você vai para Nova Petrópolis, ponto turístico é a Comit. Então agora é contigo. Passei a bola. Ah, e eu concordo, né? Porque a gente montou esse cantinho com tanto amor e carinho, né? Eu já vi que tem alguns alunos meus entrando, a Ana também, inclusive a fotinho ali da Ana tá ali na imersão no gelo ali também. Meu nome é Monique Schumann, sou de Nova Petrópolis. Montei então essa super estrutura aqui na cidade, que é um espaço colaborativo, tem um restaurante, tem uma loja de suplementação, tem pilates, tem nutricionista, tem terceirizações, né, também de serviço. Então, não faz muito tempo que a gente ampliou esse espaço e tornou ele esse sonho em uma realidade, né? Sou educadora física e sou uma apaixonada pelo movimento. Então, eu realmente gosto de muitas modalidades, gosto de me aventurar em experiências diferentes. Então, sou uma grande conhecedora do movimento, assim. E a imersão do gelo tem entrado na minha vida, então entrou na minha vida faz um ano, né? E ela foi tão impactante, tão marcante para mim que eu decidi realmente pular de cabeça nisso e também Só trabalhar com as para as pessoas imersões, né? poderem entender isso tudo, tá? Porque, assim, na tua academia, só para que todo mundo entenda como é amplo tudo isso, tá? Na tua academia tem até polidense, é Uhum. verdade? É verdade, tem polidense também. Então, eu realmente transitei já em muitas modalidades diferentes, né? Na dança, no polidense, na corrida de aventura, em lutas, todas as modalidades que tu pode imaginar, eu já pratiquei. E, e a concepção da Comet realmente foi com esse intuito, assim, de conseguir montar um espaço onde as pessoas pudessem ter diferentes linhas de treinamento, pudessem ter diferentes modalidades, porque eu sempre falo que não é que a gente não gosta do esporte ou não gosta do exercício. Normalmente a gente só não achou algo que nos desperta uma paixão, nos desperta carinho e que faça com que a gente pratique com prazer, né? Então eu acho que é um pouco sobre isso sobre, não gostei de fazer musculação, mas o que que eu posso fazer no lugar da musculação? Posso tentar um treinamento mais livre, que é a nossa proposta dentro da Comit também. Nossa proposta de treino é de um treinamento não convencional, com ferramentas de treino diferente. Então, a gente trabalha hoje com clubber, com mace bell, com kettlebell, para realmente trabalhar esse repertório motor, tornar o nosso repertório vasto, né? E, não gosto de treino de força, gostaria de fazer algo mais artístico. Tem a opção do polidense, do poliesporte, das danças, né? E essa é a proposta da Comet, né? Trazer uma série de opções para as pessoas. Oi, Fran. A Fran, inclusive, é a nossa físio do estúdio.
também é uma apreciadora da imersão no gelo, que ela também já fez aí algumas sessões. Beleza, beleza. Estava só conferindo aí o som no YouTube. Eu vou deixar um som mais natural lá, para o pessoal poder, enfim, né? O principal é aqui de onde a gente está começando e fazendo as coisas. Então, olha só, esse conjunto de coisas, eu gostaria que tu me explicasse como foi que o gelo entrou na tua vida. Ele dá para dizer que ele entrou de paraquedas, assim. Então, eu vinha fazendo alguns cursos já no exterior de treinamento não convencional. Então, gosto muito de uma academia que é situada no Texas. E eles trabalham treinamento não convencional, né? Quando eu decidi fazer a ampliação da academia, eu tive que buscar ferramentas não convencionais aqui no Brasil. E aí foi o momento que eu conheci a Avante, que hoje é meu time também de Porto Alegre, né? Eu comecei com eles como aluna, hoje eu já faço parte da equipe e eles me ensinaram tudo o que eles sabem sobre gelo e são pessoas extremamente abertas, né? Assim, para compartilhar o conhecimento deles, então eu sou muito grata ao meu time Avante por tudo que eu aprendi com eles já até agora. E aí eu caí de paraquedas lá, porque eu comprei alguns equipamentos de treinamento não convencional com eles. Eles também vendem Clubhouse e Macebells. E aí eu cheguei lá para uma experiência com Clubhouse e Macebell. E eu confesso que eu estava num período, Maurício, da minha vida que eu estava bem focada na ampliação. Eu não estava conseguindo treinar, não estava conseguindo comer direito. Eu estava assim um pouco desligada assim do movimento, né? E no final dessa sessão de treino não convencional, que surgiu a história da banheira de gelo. E eu me lembro de ter olhado para os meus professores e ter dito assim: não, mas eu não tô preparada para isso. Imagina, não tô treinando, não tô me alimentando direito e eu não tô pronta para isso. E aí eles me olharam e disseram que eles sentiam que eu estava mais do que pronta, né? Mas que eu era para sentir, se era aquele momento mesmo. E que a gente não precisa estar num momento ideal, né? A gente não precisa, digamos assim, estar treinando, estar no nosso ápice de movimento. Não, é muito pelo contrário. A gente só precisa querer fazer, né? Querer se desafiar, querer enfrentar essa experiência, assim. E foi ali que eu decidi, então, fazer pela primeira vez uma imersão no gelo. E me lembro de estar bem nervosa, assim, bem ansiosa. E, e eu me lembro de ter, assim, submergido desse gelo ali pela primeira vez. Muito diferente. Para mim foi uma virada de chave na minha vida. Eu não sei se para todas as pessoas isso é tão intenso assim. Acredito que talvez nem para todos seja tão intenso, mas para mim foi uma virada de chave assim gigantesca. Eu comecei, parecia que eu tinha submergido uma pessoa diferente, né? Então foi bem interessante. Eu não sei como é que tu se sentiu nessa parte emocional, mas para mim aquilo ali deu um chacoalhão na minha vida e eu comecei a pensar muitas coisas diferentes e comecei a fazer muitas mudanças positivas na minha vida depois dessa primeira Olha imersão só, para aí. o pessoal entender aqui, né? Nós dois estamos do mesmo signo, né? Os dois são librianos. Dizem que os librianos Uhum, são muito calmos, são muito tranquilos e que demoram para tomar decisões. Que eles ficam raciocinando, será que é uhum. assim? Então hoje eu mandei para ti lá o folderzinho assim, mandei e eu fiquei pensando, pô, ela é libriana, vamos levar o dia inteiro para decidir se vai essa letra aqui, se vai aquela, né? E fica lá naquele tempo assim. Mas, por outro lado, Aham. quando o libriano Deixando os decide, ele não volta atrás, porque ele já demorou muito tempo para ficar raciocinando, né? É uma vida inteira tomando decisões. E eu vou te dizer o seguinte, ó, eu ainda
Eu ainda não, eu ainda não raciocinei tudo, eu não assimilei tudo, porque a Mônica, inclusive, falou, né, que as coisas vêm depois. Se tá tranquilo, vamos deixar vir depois. E Uhum. realmente, né, você vai tendo é aquela experiência, aquele momento, e depois começa a cair a ficha, assim, né? De uma série de coisas, assim, tu Sim. começa a olhar as coisas para a vida que eu, para mim, pelo menos assim, né? O quanto a gente se coloca na vida em situações doloridas. Mas a gente pensa assim que a gente foi sem Uhum. querer, que a gente entrou num abacaxi lá. Sem querer a gente entrou numa fria. Vamos trazer para esse lado. Mas na verdade não, a gente entra nas frias da vida porque a Uhum. gente quer. A gente sabe que é uma fria, daí a gente vai e entra, né? A gente entra naquela fria, depois entra na outra fria. E eu me senti entrando numa Sim. fria consciente. Tipo, eu vou mergulhar aqui, né, nessa água e tal. E Sim. conscientemente eu pedi para sair. Eu disse, não chega. Tu dizia assim, olha para mim. Tu dizia, olha E para tá mim. Tá, tudo mas eu não bem. quero olhar. Eu não quero olhar. Eu quero continuar aqui. Mas essa, depois tem o É. seguinte. A minha mãe ficou apavorada, né? Minha mãe deve estar assistindo aí, não sei, mas ficou apavorada. No outro dia, quando ela assistiu o vídeo. Aí eu esclareci para ela que eu já tinha Uhum. passado por aquilo, não adiantava mais se apavorar. Tipo, eu não estava mais correndo riscos, né? Não tinha. Aliás, não, por falar nisso, eu Sim. acho que isso é bem interessante você esclarecer para as pessoas sobre o risco. Qual o risco que tem da gente entrar numa banheira de gelo assim? Podemos fazer em casa, sozinho? Como é que funciona isso? Eu acho que é bem interessante trazer isso à tona, porque eu vejo muitas pessoas querendo fazer isso de maneira. Tentando fazer isso sozinhos, né? Inclusive, muitas pessoas que tentam fazer sozinhos acaba não dando certo, acaba sendo uma experiência ruim, um pouco traumática, talvez, porque tem toda uma preparação, né? Tem uma maneira de transformar essa experiência numa experiência positiva e não traumática, e sim realmente preparar as pessoas para o momento da imersão, né? É claro que a minha sugestão sempre vai ser fazer a primeira imersão acompanhado, né? E continuar fazendo essas imersões de maneira acompanhada, porque tem os seus riscos, né? As pessoas elas não sabem os limites do corpo delas, né? E é interessante que quanto mais tu faz, mais tu vai percebendo detalhes na pessoa, na expressão, tu vê se ela vai conseguir ficar alguns minutos a mais. Assim como algumas vezes nós, professores, temos que assim, não, eu acho que já deu, já pode sair, né? Então, há riscos, principalmente na imersão da maneira que a gente fez, Maurício, que é a imersão com a água até o pescoço, né? Então, muitos atletas eles fazem a imersão no gelo, mas é a imersão da cintura para baixo, né? Então, é uma imersão mais segura. Quando a gente traz a água até o pescoço, a gente está realmente colocando o nosso corpo num risco maior, né? Então, eu, eu aconselho que a gente faça sempre acompanhado. Inclusive, nem eu mesma, que faço há um ano até hoje, fiz uma imersão completamente sozinha. Então, eu tenho uma imersão por semana durante um ano e eu nunca fiz uma imersão sozinha, assim, sem ninguém do meu lado. Porque eu acho importante que tenha alguém do meu lado. Se acontecer alguma coisa, né? É importante que tu esteja acompanhado. Tem muitas pessoas que simplesmente acham que sabem o que estão fazendo e vão lá e tentam fazer, né? Então é Até um pouco porque complexo logo que a isso. gente entra no gelo, a tendência é a gente trancar a respiração, né? Como quando a gente entra embaixo do chuveiro frio, né? A gente entra, a primeira coisa, ou a gente quer trancar ou quer correr, quer fugir. Mas como a gente já está dentro da banheira, a tendência do corpo é ele se retrair, contrair.
E aí que vem a tua instrução nessa hora H importante, né? A hora mais importante, e dizer para a gente Uhum. respirar fundo, fazer tem aquela respiração dupla também, né? Que já é treinado, que a gente já entra preparado para fazer isso, quer dizer, todo o preparo do antes, dos exercícios que a gente fez antes, do exercício de ventilação que a gente fez antes também, né? Já chega ali pronto, Sim. tranquilo para fazer. Quer dizer, um acompanhamento muito, muito gostoso esse inicial, né? Agora me surgiu uma, em cima do que tu falou, assim, né? Quando eu pedi para sair, tu disse que era para eu ficar mais. Tu acha que eu conseguiria ficar pelo menos mais uns 5 minutos ali? Normalmente, isso é interessante, né? A gente, o início, ele é a pior parte. Então chega uma hora que teu corpo simplesmente ele para de lutar. E aí tu consegue achar o conforto dentro daquele momento desconfortável. Isso é um pouco difícil das pessoas entenderem, mas eu tenho certeza que se tu continuar fazendo as imersões, tu vai chegar nesse momento também, né, Maurício? Mesmo a maneira como a gente vem trabalhando com a Mônica, né? A Mônica, eu acho que agora está na sexta imersão. Para quem não sabe, então a Mônica convidou o Maurício a fazer a imersão, a primeira imersão, né? E ela tá na sexta imersão e as primeiras imersões dela, ela foram assim bem sofridas, assim. Ela levou bastante tempo para estabilizar, para conseguir respirar de maneira profunda e ficar um pouco assim, achar essa calmaria, né? E, e é tudo uma questão de respiração, né? Então, agora com ela, eu já venho trabalhando pontos bem específicos. Por exemplo, a última vez que ela fez a imersão dela, eu comentei com ela, eu disse, olha, a gente ainda tem que tentar achar uma maneira de estabilizar mais cedo. Então, a gente já percebeu que a expiração dela pode ser um pouco mais longa, que ela tem que entrar mais focada em, tipo assim, não, eu tô indo pra guerra, eu não tô ela encarar aquela banheira com uma maneira assim, de uma maneira assim, como se estivesse enfrentando realmente algo difícil, né? Porque se tu entra muito soft, muito tranquilo, achando que tu não vai sentir nada e que vai ser fácil, é pior ainda. É bom que tu vá assim preparado para encarar algo difícil. E aí a gente vai trabalhando esses detalhes. E aí, por isso que é importante ter alguém te acompanhando, né? Para que o professor consiga te dar a melhor orientação, né? Tipo, agora a respiração dela tá muito descontrolada, vamos mudar a respiração para um inspira 2, né? Solta 2, para que a pessoa consiga de novo puxar ar para dentro e expirar novamente, para que daqui a algum tempinho ela consiga fazer essa inspiração mais prolongada, assim. E eu adoro ser acompanhada também. Até hoje, assim, quando eu quero me desafiar um pouquinho mais, ficar mais tempo na banheira, eu gosto de ter um acompanhamento, ter também um professor ao redor, assim. E eu acho, sim, que tu teria conseguido ficar mais tempo. E aí, quando tu passa aquele limiar da dor, chega uma hora que parece que a dor passa, que tu acha um conforto ali naquele momento. Eu achei interessante porque eu diria assim, eu senti que eu poderia ter ido mais, sabe? Mas por algum motivo, eu resolvi sair. Não sei. Quem sabe numa próxima eu queira passar esse limite, né? E mais além Uhum. do limite. Porque ali, quando eu falei para o meu filho que eu fiquei 3 minutos, ele achou pouco, né? Mas ali dentro, 3 minutos, eu não sei se é pouco, não. Não, 3 minutos, inclusive tem muitas pessoas que na primeira imersão é isso, é 3 minutos. A pessoa consegue às vezes estabilizar um pouco mais rápido, mas é a primeira experiência dela. Não tem por que deixar o cara 10 minutos na primeira experiência dele, nem sei lá, 6 minutos. É bastante tempo, né? Então, para mim, quando eu vou fazer
acompanhar alguém numa imersão, para mim o foco é ela estabilizar. Estabilizou, show, tá? 10, pode sair. Não precisa ficar mais de 5 minutos. E aí tem gente que estabiliza em 2, tem gente que estabiliza em 3, tem gente que leva mais tempo, né? Tem gente que já entra e acha meio que eu vejo tem gente que tem facilidade e aí fica mais tempo. Eu também tenho certeza, Maurício, que tem uma questão da sensibilidade à dor também, tá? Porque eu vejo que tem pessoas que entram e já entram tranquilas, assim. Então eu acho que tem essa questão da pele, do quão sensível tu é à dor ou não. Então, para algumas pessoas acaba sendo um pouco mais simples, assim. Mas 3 minutos é um bom tempo. Eu já vi gente entrando e ficando 30 segundos. Então, 3 É, minutos. ali, se você não tem uma concentração, né? Porque, e isso que tu falou da dor, né? Ah, o limite da dor. Isso que a gente tem na fisioterapia, assim, inclusive, quando a gente. Na fisioterapia, a gente não tem uma maneira de medir a dor da pessoa, e não existe exame de dor, né? Se vocês, algum dia alguém disser para vocês, vamos fazer um exame de imagem que vai aparecer a dor, não tem como. Isso aí é fake, total. Porque a dor é uma experiência individual, é a capacidade que tu tem de suportar ou não uma determinada sensação no seu corpo. Então, isso vai muito individualmente das experiências que a pessoa teve na vida dela, inclusive da dor, como ela reagiu e como ela foi até apoiada nos momentos de dor na vida dela. Então, isso tudo influencia muito aí, né? Eu estou falando isso em relação à fisioterapia, né? A pessoa às vezes entra assim com um estágio terrível nas costas e ela tem dor, mas eu pergunto quanto de 0 até 10, quanto é? Ela diz que é 3. Aí tem outras pessoas que estão com quase nada, com problema nenhum, mas a sensação de dor, por pouco que seja, para ela vale 10, vale 12, e não tem como você medir isso, o quanto de dor, por exemplo, o Maurício estaria sentindo lá dentro da banheira. Não tem como. Agora, eu sei que estava incrível. Aliás, teve uma pergunta aqui, não sei se é pergunta, teve um comentário aqui, ó, da Rosmarie. Conhece a Rosmarie? Minha mãe? Ah, então aqui, ó, a sua mãe entrou, né? Sua mãe entrou no gelo. Então, ó, se a mãe dela entrou no gelo, a Rosmarie entrou no gelo, qualquer um de vocês pode entrar, porque ela é bem cuidada, né? Se ela cuidou bem da mãe, cuida bem de todo mundo, né, gente? Com certeza. E olha só, vamos falar um pouquinho agora, que a gente só falou sobre essas coisas mais rústicas, assim, né? A tua mãe diz assim que o gelo traz uma sensação de superação e de poder para ela, né? Ela diz isso. Mas o melhor é estar bem no físico, estar bem físico também, né? Não, traz um bem-estar físico e se não fosse com acompanhamento, ela não faria. E aí que vem a questão, né? Eu vou perguntar agora para ti, qual a idade ideal para se fazer uma imersão em gelo? Ou não tem isso? Como que funciona isso? Não tem uma idade ideal, Maurício. Inclusive, já vi crianças fazendo, né? Ah, eu vi De também, tem uns vídeos aí no teu Instagram. tem. E, na verdade, tem crianças. Até o último evento que a gente fez, né? Os pais entraram, né? A Joyce e Fernanda entraram, que são alunos nossos. E aí os filhos deles estavam lá com eles. Eu acho que eles têm em torno de uns 9 anos, 9, 12. E aí o que aconteceu? Viram os pais entrando e obviamente que despertou curiosidade neles, né? E aí a gente fez convite, a gente pediu se eles queriam entrar e tal. E eles quiseram entrar, quiseram experimentar na hora ali. E aí eles entraram, ficaram alguns segundos, né? Assim, ficaram menos tempo, obviamente. Mas foi assim uma comemoração, foi bem legal. E não tem. Tu sabe que agora, na última ida que eu fui à Flórida, porque minha irmã mora lá,
A gente pegou o inverno na Flórida. Inverno na Flórida não é tão rigoroso, mas ainda assim eram alguns dias frios, assim. E a gente decidiu fazer uma imersão no mar, eu e meu namorado. E a minha sobrinha de 7 anos quis entrar também. E aí ela entrou no mar no inverno da Flórida, tava bem gelada a água, e ela mandou bala, entrou assim. Então, na verdade, às vezes as crianças são mais corajosas do que os adultos. Assim, realmente sinto que eles são bem bravos, assim, são bem corajosos, né? Agora que tu me falou da Flórida, eu lembrei quando eu fui para o Canadá. Fiquei um mês lá no Canadá, Uhum. né? Fui fazer uma imersão. A minha imersão não foi de fazer imersão em gelo, eu fui lá para fazer uma imersão no francês. Mas, quando eu cheguei lá, eu não tive como não imergir no gelo. Aí eu tenho até fotos só de camiseta, né? Eu disse assim, eu tenho que tirar uma foto de camiseta no meio desse frio aqui. Tava 35 graus abaixo de zero quando eu cheguei. Depois esquentou um pouquinho, ficou 14 graus abaixo de zero, né? Deu uma aquecida. Uhum. E é interessante que neva quando fica mais quente. Tem é um contrabalanço que dá assim. E quando tem mais sol, é mais frio do que quando é nublado. Porque o sol pega o gelo, né? E o gelo sai, assim, aquele bafo frio. E lá a Sim. gente percebia que queimava, o frio queimava bastante o rosto, assim, né? Uhum. E a minha experiência com o gelo lá no Canadá, com o frio, foi muito gostosa. Foi, foi tipo, depois que eu voltei do Canadá, que lá não passei frio lá, porque lá é tudo Uhum. aquecido, né? Eu fui passar frio quando eu cheguei no Brasil, quando eu cheguei aqui em Uhum. Caxias do Sul, que eu entrei para dentro de casa e eu esperava que tivesse 23 graus, como lá é, né? Dentro das casas é 23 graus. Eu entrei para dentro da minha casa, estava a mesma ou pior temperatura que lá fora. Então a gente se apavora um pouco quando fala em frio, em gelo, mas na verdade é uma experiência que deveria ser feita. Aí ainda ia te comentar o seguinte, que eu já fazia um ano que eu estava tomando banho frio sem usar o chuveiro quente, né? E, e isso começou a trazer para mim, melhorou o cabelo, né? O cabelo começou a ficar melhor, começou a melhorar várias coisas para mim, em questão de saúde, de disposição, de fazer as coisas, né? Então, não necessariamente, eu estava conversando com um amigo meu aí, o Jim Park, um amigo meu aí que eu com o tenho conversado, ele é da Coreia, é coreano. Uhum. E eu conversei com ele hoje dizendo assim, esse negócio de chuveiro quente não faz muitos anos que existe no Brasil. Isso aí é uma coisa que veio depois, né? Sim. Porque eu lembro, conversei com meu pai ontem, ele falava que quando ele estava na colônia, eles não tomavam banho quente, não tinha chuveiro, né? Chuveiro elétrico. Era banho frio mesmo, as pessoas tomavam banho natural, vamos dizer assim, não. Se o dia estivesse frio, o banho seria frio, se o dia estivesse quente, seria quente, né? E a gente criou esse conforto pra gente de ficar sempre, sei lá, modificando o ambiente em favor da gente, né? E Sim. aí, eu acredito que isso tenha diminuído a nossa imunidade, porque pensa bem, um dia eu saí lá no Canadá, eu saí na rua, e para te sair, lá tu não sai na rua sem olhar no celular para ver a temperatura que tá. Porque se tu Uhum. fizer isso, tu tá ferrado. Então, se tu sai sem capuz, ainda mais nós, acostumados com esse calorzão aqui de 3 graus, aqui, de 3 graus aqui a gente acha frio, Frio. né? Imagina 35 graus abaixo de zero, assim. Uhum. E uma vez eu saí sem capuz, quando eu cheguei na esquina, a orelha já estava congelada. E ela congela e tu não sente. Não sente que congela, mais a orelha. Mas o mais interessante é que quando eu cheguei na esquina, tinha um cara de bermuda, camiseta de manga curta, saindo com o cachorro dele. Eu disse, não pode ser. Esses caras têm... Eu achava que o gaúcho tinha couro duro, mas é que você, né? É muito diferente. E aí, quando teve essa possibilidade de experimentar o gelo de novo, porque aí quando eu voltei de lá, eu fui ali na Snowdon, que é aquele caixote de gelo ali, sabe, que eles têm ali em Gramado. Sim, sim, a Ah, Snowland. Snowland. Nada a ver
com o gelo de verdade. Na verdade, ele é um grande freezer, dá para sentir dor nos ossos, né? Aquela dor horrível. É terrível aquilo ali. Aquilo ali, eu, cara, fui uma vez, não quero mais ir. É E diferente. diferente, muito diferente de entrar na banheira. E agora eu quero falar sobre essa questão. Espera que meu filho está aqui, vamos ver aqui. Você viu a questão do som? Está saindo bem baixinho o som? Não está saindo. Nada. É que se eu coloco o som, sai tudo atravessado. Mas E também essa imagem congelada lá. Ah, bom, não adianta. As tecnologias estão falhando, ele só está me avisando isso. Mas eu tudo bem. tô achando o áudio bom, eu não sei para quem está assistindo. Eu Não, vi lá do YouTube, lá do YouTube. Agora, olha só que interessante. Que eu estava te falando aqui. O que eu ia te falar? Ah, sim, vamos falar de uma outra questão da banheira, de tudo assim. E eu coloquei ali sobre o método Wim Hof. É assim que se diz, né? Wim Hof. Não, Wim Hof. Wim Hof. Isso aí, Wim Hof. Tá. A questão é, você segue essa linha ou qual a linha que você segue? Eu sei que ele é o mais famoso, assim, tem uma espécie de fama, porque é o cara que parece que começou isso e tal, começou a tomar banho no gelo e trazer essa questão da saúde, e que tem muito mais sobre isso em estudos científicos. Então, vamos falar um pouco agora sobre esse cara, né, que começou essa ideia, e Uhum. como foi essa mudança? Porque você mudou, então, a linha você mudou a forma como você segue isso, né? É contigo, né? Sim. Eu acho que até eu vou aproveitar o gancho que tu falou sobre a questão do frio e tal. A ideia, inclusive a ideia do Wim Hof, a proposta deles, não é só. Eles falam muito sobre a exposição ao frio, sabe? Então, dentro das práticas que eles fazem nessas imersões, que são em grupos, né? Quando tu faz os cursos, né? Eles fazem bastante a exposição ao frio também. Então, isso que tu comentastes, né? Que tu viu lá no Canadá o cara com bermuda e manga curta, realmente, quanto mais tu te expõe ao frio, mais confortável tu fica para lidar com a sensação térmica, né? E a minha sensação térmica, desde que eu comecei a fazer as imersões no gelo, mudou muito, tá? Isso também tem um pouco a ver com com a questão da gordura marrom, que ela é responsável por controlar a nossa temperatura corporal. Então, claro que nem tudo ainda está aprovado pela ciência, né? Mas essa questão da gordura branca diz que realmente ajuda a queimar a gordura, né? Então aumenta o teu metabolismo, ajuda a queimar caloria. Então, para quem tá querendo emagrecer aí, pode entrar no gelo que vai ajudar, porque realmente tu gasta muitas calorias para voltar a aquecer o teu corpo, né? E, e a minha sensação ao frio mudou muito desde que eu comecei a fazer gelo. É impressionante. A minha mãe tá aqui para provar, inclusive, que quando eu era adolescente eu sempre falava que eu me negaria a ter uma casa, um apartamento que não tivesse ar-condicionado, lareira, porque eu sempre odiei passar frio. E eu sempre era uma pessoa que ligava aquecedores e botava muitas camadas de roupa. E, e quando o meu mentor, que é o Guilherme, que é de Porto Alegre, que é o pessoal da Avante, né? Ele me sugeriu tomar os banhos frios para ti. Isso aconteceu, meio natural, foi natural, né? Pelo que tu está falando. Para mim, quando alguém me sugeriu tomar banho frio, foi algo assim. Eu olhei para ele e disse assim: isso é me tirar muito da minha zona de conforto. Mas eu vou tentar. E foi realmente muito difícil. Ainda é. Inclusive, para mim, o banho frio eu acho que ainda é mais difícil do que a imersão. Olha que interessante, né? Porque quando eu vou fazer a imersão, eu tô me preparando para fazer a imersão. Quando eu vou tomar banho frio, às vezes eu estou confortável e eu tenho que sair do meu conforto ali para tomar um banho frio. Mas a minha relação mudou completamente com o frio.
Então, hoje eu vejo que eu tento evitar ao máximo ficar ligando aquecedor e ar-condicionado quando não é necessário, de fato. Eu tento não botar tanta roupa, tipo assim, tá um friozinho, sinto que tá frio, ó. Eu respiro, penso assim, não é para tanto, vou tentar me manter sem o casaco. Hoje, quando eu vou dormir à noite, eu tento não botar duas cobertas, eu durmo só com uma. Então, tudo isso vai fazendo com que tu te prepare mais para o frio e sinta menos frio. Então, muita gente sofre muito com o frio, ainda mais aqui na Serra, assim, eu fico impressionada, porque eu era essa pessoa, inclusive. E olha o quão interessante é como a minha relação com o frio mudou só simplesmente pelo fato de ter começado a me expor ao frio. E quando daí eu digo exposição, não é só banheira. E isso é dentro do método do Wim Hof também. Eles defendem essa exposição ao frio. Se tu mora num país frio, então para que tu vá para a neve com pouca roupa, para que tu enfrente um pouco de frio no teu dia a dia. Então é bem interessante. A gente usa a base do Wim Hof, sim. As técnicas respiratórias, principalmente, são deles, do método dele. Inclusive, agora iniciei um curso, então, com as técnicas mais avançadas. Mas eles não trabalham tanto essa proposta do movimento. E como somos da área do movimento, e meu time de Porto Alegre e Avante também é da área do movimento, foi isso que a gente decidiu, foi isso que eles incorporaram na sequência deles. Realmente começar com o movimento. As pessoas chegam muito tensas para viver essa experiência. Então, nada melhor, ao invés de tu botar todo mundo para deitar e respirar, a gente decidiu começar essa experiência colocando as pessoas para se movimentar, porque ali a galera já tá quebrando gelo, já tá ficando mais relaxada, fica menos tenso, e aí sim, se movimentou, cansou, deu uma cansada na cabeça, agora a gente vai pro ciclo respiratório. E o que muitas pessoas não sabem é o quão intenso é esse ciclo respiratório, porque tem gente que fala assim, é imersão. Para mim, um ciclo respiratório bem feito me toca quase que mais do que uma imersão, porque que nem a gente fala, às vezes parece que tu vai para Nárnia, assim. Realmente a hiperventilação, a apneia, tu começa a ter todas aquelas sensações no corpo de dormência, de contração de músculo, contração involuntária de músculo. Então, a sensação de estar bem pesado, assim, contra o chão, eu acho que toda essa experiência aí, ela já transcende, assim, ela já é uma baita de uma diferença. Eu acho que quem está aqui na live que já fez a experiência, possivelmente vai concordar comigo que a respiração é um dos momentos mais marcantes, assim. E aí sim vem a parte da imersão do gelo, que é do Wim Hof. O ritual meio tribal ali, né? Também é dele. Então, ali eu prefiro não entrar e não contar tanto para tipo, as pessoas que venham fazer conheçam na hora, assim, seja uma surpresa. Muitas pessoas, se a gente fala, muitas pessoas também não entendem muito desse ritual, mas essa base é dele, viu, Maurício? É dele também. Então foi uma mistura, né? A minha mãe chegou agora. Por falar nisso, depois nós podíamos chamar tua mãe para ela conversar um pouquinho com nós, né? Deixa eu ver se Dar ela... uma chamada mesmo. Olha que tu estava falando aí sobre essa parte de experimentar o frio, né? De poder receber o frio. E geralmente o que acontece é que a gente fica se protegendo muito em excesso mesmo, se protege em excesso. Mas eu falar disso é muito estranho. Que eu vou te falar assim, ó, eu sempre tive muito, como é que eu vou dizer assim, muita aversão ao frio. Eu sentia muito frio. Eu sentia frio assim, que era um horror. Isso até ter ido para o Canadá. E aí, lá no Canadá, quando eu voltei do Canadá, que lá eu passei os frios todo que tinha que passar, alguma coisa eu percebi que mudou em mim. Que aí eu comecei assim, apesar de sentir frio, eu comecei assim, mas eu sinto esse frio, mas
Lá era mais frio. Então, como que lá eu ficava no frio e aqui eu não conseguia ficar no frio? Comecei a meio que confrontar isso. Hum. E, e aí alguma coisa aconteceu no corpo que ele começou a produzir mais calor. Uhum. E aí eu comecei a sair na rua com 3 graus de camiseta. Hoje tu vê, eu caminho na rua de camiseta. Quem me conhece aí, quem me segue sempre no Instagram, me vê sempre de camiseta, de bermuda. E é 10 graus, 12 graus, 3 graus. Tá lá o Maurício andando de camiseta e bermuda de manhã cedo. Então é lá, Uhum. 5 da manhã, saio fazer uma corrida, né? Então sempre assim. Mas isso não foi sempre assim. É bem como tu falou, eu tinha uma aversão ao frio. Meus pés inchavam no frio, tinha frieira, sabe frieira? Uhum. Aquelas de coçar, que dá aquelas coceiras nos pés, assim, que fica tudo vermelho, nos dedos das mãos também, dava tudo isso. E é interessante como, de repente, com isso, as coisas começam a mudar. E agora, falando sobre o teu processo ali, que você faz aí na Commit, eu Uhum. achei sensacional. Tu tá de parabéns, porque do começo até o final, a gente se sente assim, completamente em casa, sabe? A gente se sente muito bem, muito tranquilo. Tu acompanha de tal forma que entrar na banheira, assim, é como se fosse a gente. Como se nós fosse um bebezinho que tá entrando pela primeira vez na banheira, assim, que vai tomar o primeiro banho da vida, sabe? Aí Sim, tu entra naquela banheira e tá super bem acompanhado. Tem o pessoal também que tá todo ao redor ali. Tu sente que aquilo é muito seguro. Essa sim, segurança, e não é só uma segurança comum, é uma segurança de todo o processo que tu passa. Aqueles exercícios, eu amei aqueles exercícios. Eu cheguei em casa, mostrei pro meu filho, assim, ó, olha isso aqui, cara, olha como é que faz isso aqui, esse negócio. E fiz hoje de manhã também. Tô fazendo todos os dias, entendeu? ah, que Porque legal. é muito bom, é muito legal. Tu faz uma sequência daquelas, faz umas 3, 4 vezes aquela sequência de exercícios, o que mais que tu precisa, né? O que mais tu precisa? Não precisa muito mais coisas. E eu ainda estou estudando as modificações no meu corpo, porque eu entendo que isso muda aos poucos, vai mudando aos poucos. Tu vai sentindo essa alteração, nessa modificação. Isso é muito interessante. E essa parte que eu gostaria que você falasse agora sobre os benefícios reais que você sabe por estudos científicos, né? O que até hoje a ciência tem dito, eu sei que ela não comprovou tudo ainda, mas o que o próprio Wim Hof tem falado sobre isso? Quais são os benefícios de... Porque, assim, por que uma pessoa deveria te procurar para fazer isso? Sim. Eu acho que a gente pode começar com o primeiro, que é que, na minha opinião, é um dos mais interessantes, né? Que é realmente a redução do quadro de ansiedade e tá conseguindo realmente estar ajudando muitas pessoas a, inclusive, sair, às vezes, de um quadro de depressão, né? Então, por mais que tu coloque o teu corpo num momento de estresse e tu tenha um pico, digamos que de cortisol, assim, quando tu tá iniciando a experiência ali de entrar no gelo, depois tu também tem um pico de noradrenalina e norepinefrinas. Então, essa sensação de prazer depois da imersão, ela acontece e tem ajudado muito as pessoas que são ansiosas, né? Inclusive, Maurício, esse para mim é um dos meus maiores motivos. Eu não tenho uma ansiedade diagnosticada, mas hoje eu sinto direitinho quando eu passo uma semana sem fazer gelo. Que começo a ficar com um pouco menos de paciência, tô vendo que eu tô precisando me reequilibrar, me sentir bem. E hoje em dia eu faço assim quase toda semana, principalmente com esse intuito. Às vezes eu fico 2 semanas sem fazer, eu já sinto direitinho que eu já fico um pouco diferente. Então, isso já tem comprovação que tem ajudado muitas pessoas a melhorar o quadro de ansiedade, né? Também já temos comprovado, daí super comprovado a questão da melhora de quadro inflamatório, né? Então, é por isso que os atletas fazem isso já está super comprovado pela ciência, né? Diminui a inflamação dos músculos, ajuda nessa ressíntese de células, né? Então, ajuda na recuperação muscular, principalmente em dor pós-treino.
Então, os atletas fazem para que ocorra uma vasoconstrição, depois que recupere mais rápido a questão muscular, né? Então, aí também tem um detalhe interessante aqui, né? Aí tu vai pensar, alguém que quer fazer hipertrofia, né? Quer ganhar massa muscular. Daí as pessoas pensam, então vou entrar no gelo para recuperar mais rápido. Aí, para quem quer hipertrofia, não é indicado. Olha que interessante. Porque para quem quer hipertrofia, a gente quer essa lesão muscular e a gente quer deixar com que o próprio corpo faça esse processo, né? De fazer a limpeza, né? Para aumentar a sarcomerose em série. Então, para quem por isso que a maioria das pessoas que fazem são atletas mesmo, de alto rendimento, que eles precisam que o corpo deles se recupere rápido para que eles possam entrar para uma nova sessão de treino e não para ficar, né, para melhorar a aparência necessariamente. Então, tá, já falamos ansiedade, já falamos sobre melhora da questão muscular. Aqui a gente pode colocar ainda acelera o metabolismo, então, né? Porque realmente o corpo gasta bastante para voltar a se aquecer. Essa questão da gordura branca e da gordura marrom, que ajuda na questão do equilíbrio da temperatura, né? Por isso que a gente vai começando a ficar mais resistente ao frio, vai começando a suportar melhor a sensação térmica. Aqui mais um fato interessante. As crianças, até certa idade, elas têm mais gordura marrom no corpo delas. E é por isso que criança não sente tanto frio. E às vezes os pais ficam botando um monte de roupa. E bota meia, e bota não sei o quê. E daí tu vê que a criança tá bem. É o pai que tá querendo colocar roupa na criança, né? E normalmente a criança tá lá, ó, tirando a roupa. Porque eles não têm tanto frio quanto nós, adultos, né? E eu acho que eu te trouxe já algumas boas razões. Para mim, a minha melhor razão é como eu me sinto depois de uma imersão. Que aí já vem essa parte, assim, né? Antes que a minha própria mãe escreveu ali, de se sentir mais forte, de se sentir revigorado, de se sentir capaz, né? De se sentir invencível, assim. Mas tem uma série de benefícios interessantes, né? Outro benefício que daí não tem comprovação científica ainda. Todo mundo fala, melhora a imunidade. Tá, mas aí artigo científico realmente dizendo, melhora a imunidade, ainda não tem. Já existem alguns artigos dizendo que fizeram um teste em uma amostragem gigantesca de pessoas e essas pessoas entregaram menos atestados no trabalho de Uhum, doenças, né? Mas uhum. é algo difícil de tu analisar, né? O aumento da imunidade. Para mim, que ficava doente 3 vezes ao ano, dor de garganta, inflamação, ficava batata. Era fato. 3 vezes ao ano, 2 vezes ao ano eu tinha que tomar antibiótico com dor de garganta. Agora faz um ano que eu não preciso tomar. Então, para mim, a imunidade melhorou. Mas aí é Eu, como eu. eu acho interessante a gente fazer um comparativo com as pessoas que andam de moto. Eu já Uhum. tive moto, né? E no período que andava de moto na chuva, andava de moto com vento, com tudo que tinha calor, sol, tudo mais. E por expor o corpo a essas mudanças todas de temperatura, eu não gripava. Enquanto as outras pessoas estavam. Dificilmente uma pessoa que anda de moto está gripada, né? Então a gente já pode tirar por aí a ideia de que se você colocar seu corpo em algumas situações desse tipo, pode ter grandes benefícios. E me diz uma coisa aí, ó. Eu vou dar uma dica para quem está assistindo aqui. Se você tem aquela pessoa que está lembrando agora, sabe aquela pessoa que tu quer dar um susto nela, assim, que tu quer apavorar ela com alguma coisa? Pega e compartilha essa live, assim, para ela ficar bem apavorada. Diz, o quê? Que negócio é esse? Tomar banho gelado aí. Manda aí para quem você está lembrando agora que precisa, porque a pessoa é muito ansiosa, é muito desesperada com alguma coisa. Compartilha, né? E também vou convidar vocês para seguirem a Monique aqui na Commit, porque cedo ou tarde você vai ter essa ideiazinha assim, eu quero ir para lá.
né? Ou quando você passar em Nova Petrópolis, você quer visitar, né? Então você já vai seguindo aí a Monique, já vai ter, né? O que custa a gente ter mais um Instagram aí, né, que a gente segue, mas com um conteúdo interessante, né, que é o conteúdo de vocês. E essa ideia de adicionar movimento ao processo todo, porque hoje, quando eu volto a imaginar, lembrar da situação toda, né, desde o começo até o final, eu tenho algo bem coerente, assim, que eu tenho um princípio, um meio e um fim. E isso fechou bem para mim, sabe? Uhum. Fechou de uma maneira agradável. Isso que eu quero passar para as pessoas, assim, que ficaram um pouco desesperadas, que viram gelo e tal, né? Só um pouquinho que tem meu filho aqui. Só passar o carregador. Você quer o seu carregador? Caraca, tá longe, hein? Não tem como. Tem um outro carregador lá que tá lá no outro. Já resolvi problema de carregador em casa. Esse os problemas do mundo moderno, né? O mundo antigo, o problema é você tinha que ir lá fora ir no banheiro, e o banheiro era a casinha que estava lá fora. Ele tinha que passar pelo frio para fazer as necessidades, né? E a- Hoje a gente tem o banheiro dentro de casa, água quente, é tudo quente, tudo aquecido, tudo bem gostoso. E a gente tem dificuldades, às vezes, de sair da cama e ir para o banheiro tomar um banho. Coisa engraçada isso, não? Parece que a gente perdeu a nossa capacidade de enfrentar a vida. E esse é um negócio muito interessante sobre o gelo, que vai aumentando, vai retomando essa capacidade de enfrentar coisas da vida. Você já teve alguma psicóloga que entrou no gelo? Conta aí para mim. Olha, comigo, não, ainda não. Então eu faço um convite às psicólogas que estão me assistindo, que eu sei que tem aqui. Eu faço um convite para vocês, um desafio. Eu estou desafiando todos que estão aqui nessa live agora e que vão assistir essa live depois, um desafio para você passar um dia lá tomando um gelinho. Não é no uísque, não é uísque com gelo, não. É você entrar mesmo na banheira e sentir lá dentro, ver como é que é. Eu faço esse convite para você ter essa experiência na sua vida. É uma Uhum. experiência, pelo menos uma vez na vida você deve ter essa experiência. Vamos chamar tua mãe aí para ver o que que ela pode nos dizer, porque aqui nós estamos nós dois falando, parece que a gente está só se fazendo propaganda, né? Agora eu quero ver a tua mãe falando E sobre olha, como é para ela, ver se ela está por aí e tal. E a tua mãe? Vamos tá ver. aí, eu tô mesmo olhando aqui que tem uma galera que já entrou no gelo aqui, ó, na online aqui, Ah, ó. A Sofia, tem a galera do gelo. a Ana, a minha mãe. Deixa eu Eu ver tô, se eu com, consigo eu convidar. tô convidando a tua mãe, depois a gente convida a Ana junto. Se ela topar, A Ana, né? Se ela topar, já chamei a tua mãe, vamos ver se ela topa entrar aí e conversar com nós. Ó, topou. cadê? Oi! Oh, boa noite! Como você está? Oi, tudo bem, gente? Deixa eu só ligar a luz aqui. Liga aí, Ligar a liga luz aí. da sala para vocês me enxergar também. Tudo bem? Tudo Bem, maravilha. Aqui é o grupo das pessoas que, se tu perguntar, e aí, tá friozinho? Aí a pessoa responde, maravilhosamente frio. Maravilhosamente agradável. É o convite para o pessoal Então, que tá longe, né? Que quer ir para a Serra Gaúcha, que quer experimentar o frio da Serra Gaúcha, agora vai experimentar com gelo junto. Agora eu não sei ela, qual que é a. Travou um nossa, pouco aí, gente. tô meio travada ali. Estamos em três agora, né? Sim, ainda É, tá loading. não, Caiu. caiu, Caiu. caiu, caiu a conexão. Caiu, mas a gente chama ela de novo. Vamos chamar quem agora? Quem tu acha que gostaria de vir? Quem gostaria de falar com nós agora, diz aí eu. Escreve eu. Aí que a gente chama. Está A acessando o celular também? Sofia, que não é tímida, vê muitas emoções na banheira, acho que poderia falar também, hein, Sofia? É, né? Quem aí que já tomou seu banho gelado? A Ana também.
agora. Quem quer falar agora, diz aí eu. Chama o Tuan. Ah, meu Mas namorado entrou. ele tem que dizer que quer, né? Vai, Ele tem que dizer que quer. let's go. Quem é que Esse quer aí, aí? inclusive, Maurício, sabe É. como eu conheci meu namorado? Conta aí, conta aí. Dentro da geladeira. Dentro do Jaguares. Foi por causa dos banhos frios. Porque o Natan, que agora eu não sei se ficou na live, mas ele tá aqui. Ele me diz assim: ah, eu tenho um colega de faculdade que toma banho frio já faz muito tempo e não sei o quê. E aí a gente começou a se falar por causa disso, porque o Natan disse assim: ah, e se alguém quiser informações sobre banho frio, marcou nós dois no mesmo post e a gente se conheceu por causa disso. Quem diria Ó, que o frio uniria duas pessoas, viu só? não, agora o pessoal está dizendo que é para ele entrar aí para conversar com nós. Será que ele quer? Vou tentar, vamos ver se eu consigo convidar. Deixa eu ver. Acho que tu vai ter que convidar, vamos ver se ele vem. É, é tua. Como é que é? Tauan? Tauan. Tauan. Vamos chamar o Tauan aqui. Procurar. Vamos achá-lo. Inclusive, eu não conheço ele, né? Vamos ver. Boa noite, Boa noite! boa noite. Não, agora sim, ó. Não, E desculpa, mas aí, o tudo pessoal bem? vai perguntar se tu botou o dedo na tomada, com os cabelos tudo assim. Olha aí, olha aí. Cara, conta aí a tua Cabelinho dos guri. história no gelo. Cara, a minha história no gelo, ela começou com meio que uma parte assim de querer criar resiliência através de alguma estratégia. Às vezes eu sentia dificuldade nos treinos de atletismo, porque o nosso treino é bem sofrido, né? É um treino que vai no limite o tempo todo. E eu senti bastante dificuldade de lidar com isso. Lidar com esse limite, assim, de saber tolerar a dor, saber tolerar o sofrimento. E aí eu tive que achar alguma estratégia para tentar fazer eu sofrer um pouquinho todos os dias e acostumar, de certa forma, com esse sofrimento, né? Por um espaço curto de tempo, intenso, mas que me possibilitasse ter mais resiliência, né? E ser um pouquinho mais tolerante à dor. E acabo ficando mais tolerante ao frio também, né? E aí foi assim que eu conheci a Monique. E aí a Monique realmente entrou numa fria. Isso que se chama entrar numa fria, Não, é literalmente. verdade. Mas agora a gente não entende por que as pessoas entram na fria e depois querem entrar de novo. Porque eu saí da banheira, Deve eu ser saí porque da é bom, banheira e disse, eu vou né? de novo. Deve ser porque é bom. Isso deve ser porque é bom. Se foi, provou duas vezes e vai de novo. Quando o mel é É. bom, a abelha sempre volta. E vocês se conheceram aí em Nova Petrópolis mesmo? É. Primeiro a gente se conheceu através de Instagram, assim, né? Que eu não gosto muito dessas coisas de conhecer pelo celular e tal. Daí a gente É. decidiu se conhecer pessoalmente. Por Começou causa pelo... do. Que momento. E agora, Que momento. esse cara aí é o cara mais focado na história do banho frio que eu conheço, porque ele nem passa mais pelo banho quente. É, eu não tomo banho quente. Eu me nego, eu me Sabe que recuso a tomar quando banho eu quente. tomo algum banho quente de manhã, uma vez eu fiz uma experiência, assim, hoje eu vou tomar eu vou tomar um banho quente. Cara, foi que nem assim, derreter, assim, foi, sabe? Sim. Foi que nem estrume de vaca, sabe? Pegar aquela coisa, assim. Cara, o que me Eu ajuda saí, também em relação ao banho frio, o que me ajuda também é porque, tipo, eu faço bastante coisa de impacto. Porque eu faço prova de salto em distância, né? E aí eu tô sempre com inflamação no joelho, tornozelo, e eu sinto que eu mantendo o banho frio, assim, depois do banho, eu sinto que as dores diminuem um monte, assim. Pro outro ó, dia eu tô quase que zerado. Porque a água isso, fria acaba sendo terapêutica, né? Por isso que a gente faz baldão de gelo, né? Entra no gelo. isso é interessante, porque isso é a tua experiência, né? A gente fica sempre esperando experimentos científicos, mas não tem melhor do que a experiência da própria pessoa. Eu estava falando
pro meu filho hoje, entre eu escutar uma opinião alheia e a minha experiência ainda é mais científica. Uhum. E hoje, e hoje aqui nos Estados Unidos, eu digo que aqui vale a pena o banho gelado, entendeu? Porque no Brasil, se for ver, tipo, tá no Rio Grande do Sul, faz, sei lá, 1, 2, 3 graus. Mas a água não é tão gelada assim, se tu bota no máximo de alto. Só que aqui, em janeiro, a gente tava aqui, eu tô aqui no estado do Kansas, né, nos Estados Unidos, que é um trópico um pouco mais alto, assim, é tipo 39 graus de latitude, e aí acaba sendo um pouquinho mais severo, sabe? Tipo assim, o clima. Ele é calor no verão, faz 40, 43 graus, mas no inverno chega a menos 26, menos 20, 23 graus. Então é bem frio. E aí a água gelada é muito mais gelada que no Brasil, mas muito mais gelada. É de doer, assim, parece que estão derramando, assim, derramando um balde, assim, com água e gelo em cima de ti quando tá tomando banho gelado. É bem gelado mesmo. Bem mais gelado que no Brasil. Bem mais. Aqui tem graça tomar banho gelado. Agora tá ficando mais de boa, até porque aqui é primavera agora, né? Porque primavera a gente vai entrar no verão daqui 1 mês e meio, mais ou menos. Aí tá ficando mais de boa. Agora, tipo, o clima que tá aqui agora é parecido com o inverno do sul, mais ou menos. No final da primavera. Qual é a temperatura mais baixa que tu pegou aí? Eu Menos cheguei a pegar 20. menos 20 graus. É frio. Só que tem dias que, a maioria das vezes, assim, a média direto, assim, do inverno aqui, o dia frio do inverno, assim, era menos 14, menos 16, menos 18. Mas tinha dias que não subia, tipo, de 0 graus. Começava em menos 13 e até menos 3, menos 6 graus. Não subia disso. Daí era bom de tomar banho gelado. E o Aí povo chega a aqui doer. do sul reclama, mas eu também sei sobre. O pessoal reclama muito de barriga cheia. Se tá frio, reclama. Se tá calor, Mas, reclama. Se chove, reclama. Se não chove, reclama também. Aí se dá sol, reclama que o sol tá ruim. Aí se fica nublado, daí reclama que tá ruim porque mas é um dia sem graça. Nunca tá bom. reclamar é uma delícia. O pessoal reclama mesmo. Mas é Show de isso, né? bola. E tu Tamo tá aí. fazendo o que aí? Tá competindo? Daqui um mês, Tá daqui um mês e competindo aí? meio eu Tu tô tá aí em no Brasil daí, competição? dando uma passeadinha. Vai ser as Tem férias de verão competição aqui. agora? Hã? Agora, na verdade, eu competi indoor aqui. E aí, como eu ganhei algumas temporadas da NCAA aqui dos Estados Unidos, eu acabei jogando e brincando com as temporadas um pouco. Então, eu vou competir indoor, não vou competir outdoor. Daí, pro ano que vem, eu compito indoor e outdoor seguido daí por vários anos. Só que agora, neste momento, eu tô salvando essa temporada outdoor. Não posso competir aqui para não jogar a Entendi. temporada fora, entendeu? E aí, a partir do final desse ano, mais ou menos, já começo a competir daí para indoor e depois outdoor. Daí no ano Me que diz vem. uma coisa. Tu aconselha as pessoas... Vamos Manda. ver. Ó, vamos pegar aí Tem pessoas diferentes aqui assistindo, tá? Tem pessoas com muitas dores nas Uhum. costas. Tem pessoas que têm fibromialgia, que é um negócio absurdo também, né? Tá aparecendo muito hoje em dia. Eu não sei se é moda a gente dizer tem uma dorzinha, tudo é fibromialgia, né? Mas tu aconselharia qual pessoa que seria aconselhável a experimentar o gelo? Eu diria que pessoas que sofrem com dores articulares, assim. Por exemplo, a artrose, ou tem algum tipo de problema na articulação. Eu conheço pessoas que têm problema em articulação, que tomam banho gelado, mas tiveram problemas de articulação porque foram atletas de alto rendimento, por exemplo. E aí fica algumas marcas, né? Muito impacto, muita tração. Eu recomendaria para esse tipo de pessoas. Sente dores articulares. Eu sinto que a parte articular, a água gelada é mais poderosa. Parte muscular até que não é tanto, porque tem muito fluxo sanguíneo, né? Tipo, tu sai do banho gelado, vai voltar o fluxo e vai embora. Mas a parte Mas tem articular, estudo para mim, faz muita científico diferença. já falando que ajuda muito para a questão da fibromialgia. Muito. Inclusive, tem vários artistas que pós grandes shows, né, fazem a imersão no gelo para recuperar a questão muscular também. Inclusive, um deles é o Justin Bieber, que depois dos shows dele faz também a banheira de gelo. Eu sinto que também ajuda, só que eu Não na sinto uma articulação. maior eficácia, por exemplo, para recuperação, claro, ajuda, mas eu sinto uma maior eficácia na articulação. Nossa, questão de dor articular, assim, causada por impacto, faz Sabe, muita diferença pra mim, muita diferença. Mas claro que também a musculatura ajuda, né? Porque acaba dando uma relaxada, né? eu, E um mês atrás depois eu o fluxo tive sanguíneo uma vem com tudo. distensão muscular e eu fui fazer um tiro aqui, Uhum. uma corrida, e deu uma distensão forte, assim.
Aí comecei a usar tudo que eu sabia, né, da fisioterapia e tal. Em uma semana eu estava bem, mas não recuperava bem. Hoje de manhã, quando eu saí para correr, eu senti que eu estava muito mais forte. Mas assim, é, nitidamente mais forte. A minha musculatura estava respondendo muito mais na corrida, sabe? Muito diferente do que eu estava, por exemplo, no domingo, que eu corri também de manhã, no domingo, para hoje, quer dizer, tipo, 2 dias depois da imersão no gelo, e eu senti uma força geral, assim, no corpo, uma força geral, assim. Eu acho, assim, a imersão é 100%. Deveríamos estudar muito isso aí, porque, olha, o que tem de gente com dor articular, dor de fibromialgia. Já fica o convite aí para todos que possam. Pra galera aí. Tem uma galera bem grande aí. Em junho estamos aí. Em junho estamos aí no sul, Vamos fazendo umas imersões bem doidas. Ao Isso aí. comando da Monique Schumann. Vamos lá. Aí, Entrar bonitinho no Tauan, gelo. será que vamos ver, será que quem mais quer entrar aí? Será que mais alguém quer entrar? Tem espaço. Agora no Convida aí. Instagram tem Vamos espaço ver. para mais um, né? Sempre tem. Tem alguns dos meus entrando aí que eu tô vendo aqui embaixo. Pessoal que é seguidor meu, que é amigo meu. Ó, aqui tem Eu vejo uma alguns nomes pergunta aqui aqui, ó. Maria Lindalva, aparecendo. do Nascimento. Eu tenho dores nas pernas, principalmente na perna esquerda, mas no frio eu sinto muita dor. E agora? A pessoa sente dor quando está no frio. É isso. Será que ela, fazendo a imersão, ela poderia ajudar? Eu acho que isso acaba partindo um pouco de intolerância também, né? Porque quanto mais tu se expõe ao frio, mais tolerante tu fica, né? Até esses dias eu conversei com uma amiga minha e ela falou que realmente ela precisa começar a tomar banho gelado, ela precisa começar a fazer imersão, porque ela é muito intolerante ao frio. Dá um friozinho de 12 graus, 13 graus, ela já tá, meu Deus, tá muito frio. Não tem tolerância zero pro frio, zero. A pessoa se contrai muito, né? Ela cria. Gente, é muito psicológico isso. Dizem que o frio é psicológico, né? É. Aí quando a gente começa a fazer esse negócio de tomar banho frio e tudo, começa a sentir mesmo que tem uma espécie de hipersensibilidade, porque o calor traz isso, a gente toma muito banho quente. Vamos pensar se a gente não está tomando muito banho quente ultimamente, né? E aí qualquer coisinha, a gente já tem os sensores do nosso corpo já acusam assim, meu Deus, é muito frio, né? E já É, somos acostumados desde criança, uma né? coisa Que nem a Monique que falou, eu, desde criança a gente vai botando roupa. E, uma coisa que eu percebi também, que faz muita diferença, é que, por exemplo, assim, eu não tomo banho quente, né? Mas quando eu tenho que fazer contraste na banheira de gelo e na banheira quente, quando eu tenho que fazer contraste, eu vi que a minha sensibilidade para água quente, ela tá muito maior. Porque eu vou e entro na água quente, parece que minha pele tá cozinhando, entendeu? Porque eu nunca tomo banho quente, então a água quente não bate na minha pele, né? Aí eu entro na banheira quente, fazer o contraste, aí eu sinto que, nossa senhora, parece que tá muito quente. Pra te ver, tu desenvolve a intolerância ou tolerância dos dois lados, ou frio ou quente, depende do que tu se expõe, né? Só que hoje em dia não é mais um desafio, né? Tipo, tomar banho gelado assim não é mais tanto um desafio pra mim. Aqui nos Estados Unidos foi um pouquinho mais desafiador, mas, tipo, eu já tô tão habituado que eu entro assim, canto, danço, fico tranquilo, entendeu? Já nem sinto cara, mais eu quero te ver aquela na falta de ar, banheira, tipo, cara. Eu da quero água te ver gelada. na Eu banheira. entro assim, dou risada. Eu Quer quero te ver. ver na Eu banheira? quero ver. Daí quando é gelo assim, eu tenho um pouquinho mais de dificuldade, eu sinto bastante dor, assim. Mas eu vou de boa, eu consigo aguentar igual, né? Pela resiliência e tal. Para Mas eu mim, o sinto bem banho mais dor, né? frio Bem ainda mais dor. é bem desafiador, né? Inclusive, inclusive sempre que às vezes que o Tauan me viu assim entrando no banho frio, eu olhava para ele e falava assim, ó, não vale dar risada, hein? Eu preciso me concentrar, porque ele ainda faz sofro horrores ainda. Oi, gente. E aí, Tudo mulher? bem? Ó, eu antes saí porque terminou a Tudo bateria bem? do meu celular de tanto escutar vocês, mas eu só queria fazer um convite para mulheres assim da minha idade, ou até um pouco mais velhinhas que eu. Eu vou completar 58 anos agora no domingo.
E eu vejo assim que se não fosse por insistência da Monique, né, de eu fazer e do pessoal da Avante, né, porque eu acho que foi assim mais pelo Gui e pelo Diego e pelos meninos ali da Avante pela primeira vez que fizeram todo esse esquema, né, de fazer o Flow. O Flow até foi a Monique que fez, eu acho que aquela vez com a gente, né, na primeira vez, os movimentos, ou foi, não, foi o Rodrigo, eu acho, né? E aí depois, mas assim, o que impactou o gelo para mim, a imersão em si, é que quando eu quero dizer que a gente se empodera, que a gente tem uma autoestima mais elevada, é que a gente aprende não só que a gente é mais forte com relação à dor, que nem o Tauan estava dizendo antes, que a gente aprende a ser resiliente, que qualquer coisa não derruba mais a gente. E isso não diz respeito só às coisas físicas, mas também às coisas mentais. Que muitas vezes a gente pensa assim, não, isso eu não vou conseguir, não, mas tu consegue. Porque tu passa por coisas muito difíceis. Quando tu entra no gelo, tu acha assim que são 1000 agulhas, né, que estão assim, né, te pinicando na pele. Mas aí passa aquela primeira impressão dolorosa e aí tu começa a perceber que tu é dona do teu espaço, que tu conseguiu vencer aquela parte dolorosa e que tu conseguiu ficar ali dentro daquele espaço e que tu conseguiu relaxar. E aí vem aquela sensação de prazer, daquela sensação de que, ok, eu consigo estar aqui. E aí, quando tu sai, tu pensa, meu Deus, se eu conseguir passar por isso, eu vou conseguir passar por tudo na minha vida, né? Não vai ter coisa que vai conseguir me segurar daqui para frente. E aí, no outro dia, que nem tu disse, né, Maurício? Tu tá mais forte, tu foi correr, não tem mais dor nas costas, não tem mais dor nas articulações, a gente tá novo. A gente tá novo em folha por um mês inteiro. E isso que é o legal, sabe? Então, eu acho que as pessoas têm que, pelo menos, tentar. Mesmo que não seja na primeira vez. Olha, nessa última imersão, eu não consegui na primeira vez. E talvez foi porque eu subestimei. Eu fui muito bem na primeira parte e eu pensei, capaz, vou tirar isso aí de letra, né? Entrei achando que estava dominado. E aí entrei muito confiante. Não, eu tinha que estar mais concentrada, eu devia estar mais, né, mais tolerante com aquilo ali. E não. E aí eu tive que sair. A minha mentora teve que dizer para mim, tu fez o que tu queria, mas tu pode voltar, tu deve voltar para mostrar para mim que eu podia fazer mais. E eu voltei depois. E isso é importante, tu ter um acompanhamento do teu lado, para dizer que tu pode de novo, sabe? Por isso que eu digo, eu não faria sem acompanhamento, de jeito nenhum, né? Por isso que eu acho fantástico fazer com a Monique, fazer com o pessoal da Avante. E daqui a pouquinho ver o Tauan aqui por perto também. Vai ser tudo de bom. Vamos tudo dar uns tibum na banheira juntos. Eu vou ter que comprar uma piscina daqui a pouco. Uma piscina. Para um fazer Isso, imersão uma na Serra piscina de Gaúcha. gelo. Bem que tem. Isso aí. Acho, Maurício, que pelo tempo também podemos talvez ir indo para a parte final aqui, mas fica meu convite, então, a todos também para participar dos eventos de imersão, para fazer pela segunda vez, Maurício, eu vou estar te esperando. Eu já fiz a segunda no mesmo dia, agora é a terceira. Mas para ir se desafiando e achando, né,
entendendo mais sobre nós mesmos, né? É bem legal. E aí, obrigada pela participação de todos também que estão aqui, que ficaram do início ao fim. Vou passar, vamos que vamos. Vou passar a palavra para o Maurício aqui. Isso. Beleza, então, pessoal. Nós vamos fazer um encerramento. Então, eu quero agradecer todo esse pessoal que está aí, que veio, que acompanhou com a gente, né? Acompanhou a Monique aí da Commit, né? E é o pessoal que está me conhecendo agora, tá? Se quiser me seguir, se não quiser, tudo bem, né? Quem tiver afim, quem não tá, pode também me seguir aqui no Instagram, que eu falo sobre fisioterapia e dor nas costas. E olha, para mim, esse negócio de banho frio vale muito, muito mesmo. Muito para valer. Já há um tempo eu tomava banho frio, né? E fechou isso. Quando tomar o gelo aí é para quebrar o gelo, né? Entra quebrando o gelo. E depois disso é uma mudança. Uma boa noite, então, para todos vocês. Um bom descanso, que também merecemos descansar. E amanhã, 5 horas, já estou levantando. Que horas vocês acordam pela manhã? 5 também? 5 horas. 5 horas, já. Eu depende muito do dia. Quando eu tenho turnos de trabalho cedo aqui na faculdade, antes de ir para minhas aulas, daí eu acordo 5 e pouco para pegar o turno das 5h45. Se eu tenho outras coisas, aulas um pouco mais tarde, daí eu acordo um pouco mais tarde, 6h30, 7h. Dependendo muito do dia. Eu dou aula às 6 horas, né? Dou aula online. Então, eu ensino exercício às 6 horas da manhã para fisioterapia. Daí, então, eu tenho que estar sempre às 6 horas, tenho que estar lá. Não tem lepo-lesco. Eu dou aula não tem moleto. Sem escapatória. Sem escapatória. Quem trabalha tem que levantar cedo, acabou. Isso aí. E essa que é a ideia, né? O gelo também traz essa ideia, né? Com certeza. Tu vai para cima do negócio, é isso aí. Começou, vai, entra, deu, vai. Não adianta. É pra enfrentar. Não tem que agora eu comecei a entender aqueles filmes que os caras mostram lá na Rússia, o cara pega, quebra o gelo, entra para debaixo d'água, depois sai assim, não, isso aí é filme. Tem um desses aí no feed dele, pode dar uma espiada lá. Eu tenho um vídeo lá mesmo, tem um vídeo lá que eu fiz dei uma roladinha na neve ali, tive que quebrar a banheira, né, porque congelou, né, ficou abaixo de zero muito tempo, daí congelou uma crosta assim em cima, daí eu quebrei com o martelinho e entrei na banheira dele. Pode ficar lá, não. É os guri do sul, não adianta, não tem pra ninguém. Os couro duro. Até mais. Valeu então, gente. Vocês vão saindo ali, eu faço o encerramento então, aqui e fecho a live e já compartilho contigo aí para te ter no teu Instagram também, tá, Monique? Obrigada, mano. Beleza. Beijão pra vocês dois aí, ó. Até mais. Valeu. Se cuidem. Até mais. E é isso aí, né, minha gente? Obrigado por que vocês vieram aí. Obrigado por que participaram desse momento muito interessante. E essa é a Monique, né? Com o Tauan, não consigo dizer o nome, é complexo, mas enfim. Pessoas muito queridas que fazem todo esse diferencial na vida, preocupados com o esporte, preocupados com o movimento, preocupados com a saúde, e a gente vai só aumentando, né, a nossa qualidade de vida e tudo mais. E eu vou ter outros lives durante essa semana, outros convidados também tão queridos quanto esses, quem sabe eu trago a Mônica aqui para a gente conversar um pouquinho também sobre isso aí. E aí ela está agradecendo para quem ficou do início até o fim. E agradeço a quem está assistindo depois. Para quem está assistindo depois também, que não pôde. Eu sei que muitas pessoas disseram, não vou poder nesse horário. O pessoal que está na universidade e vai assistir depois. Agradeço vocês também por ter chegado até o final do vídeo aqui, assistido e recebido um pouco mais a experiência, né? A experiência de cada um nessas ideias que parecem malucas, mas daqui a pouco a ciência diz que isso é verdade, começa a utilizar nos hospitais e tudo mais. Inclusive, já existem livros que falam sobre a água fria, sobre gelo, livros bem... Eu tenho até na minha biblioteca aqui, eu tenho livros sobre isso, que falam sobre o gelo, sobre a água e os poderes da água, né? Tanto quente quanto fria, e como utilizar isso. Grande beijo, grande abraço, beijo no coração de vocês e uma ótima noite.